Olá, paz e graça, povo de Deus, estamos na 87.9 Rádio Vale FM. Amanhã se inicia o nosso programa Jovem Cast Praise. Isso mesmo, Rádio Vale vai transmitir aí a nossa Rádio Cast Praise e na sexta-feira o nosso podcast Praise. Querido, assuntos relevantes como toxicidade. O que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa tóxica é aquela pessoa que adoece as pessoas com as quais ela se relaciona. Enfim, simplificando, é uma pessoa que faz mal, uma pessoa que adoece, né? No significado real da palavra. Uma pessoa que adoece as outras, que faz mal para as outras. A Bíblia vai dizer no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Queridos, está aí o retrato de pessoas que são tóxicas. E o que isso está trazendo para a nossa sociedade? Adoecimento. Literalmente. Uma pessoa tóxica, ela adoece as outras, porque ela já é uma pessoa doente, né? No seu jeito de ser, no seu caráter. É um caráter doente. É uma pessoa que, por onde ela passa, ela vai contaminando as outras. Ela vai contaminando o ambiente, infelizmente. E muitas vezes é uma coisa sutil. A gente não percebe que está diante desse tipo de pessoa. Essas pessoas estão em toda parte, infelizmente, na nossa sociedade. Elas estão em todos os lugares. Estão na igreja, na escola, no trabalho, amigos, parentes, familiares. Essas pessoas estão em todos os lugares. E é um transtorno de personalidade. E, infelizmente, a convivência com esse tipo de pessoa adoece. Causa nas outras pessoas um transtorno também, como a depressão, a ansiedade, e que vai se tornar uma doença física. Um exemplo, né, claro, de convívio com pessoas tóxicas é a fibromialgia. A pessoa que sofre de fibromialgia é uma pessoa que com certeza convive com alguém tóxico. Se relaciona com alguém tóxico na sua família, ou no seu trabalho, no ambiente de trabalho, ou na escola, ou um amigo, né? E às vezes é tão sutil que a pessoa não sabe que convive com esse tipo de pessoa, né? Ou dentro da própria casa, dentro do próprio lar, e automaticamente o corpo vai colocando para fora essa psicossomática, que é a doença da alma, que está dentro da alma. Se a alma está doente, se o psicológico, o mental, né, que tá adoecido, o corpo vai jogar para fora. E uma dessas doenças é a fibromialgia. O corpo fala. O seu corpo está falando tudo aquilo que está acontecendo na sua mente. Lembra de Jezabel? Jezabel é um personagem clássico da Bíblia, né? E a gente pode ter ela como uma pessoa tóxica e adoeceu várias pessoas. E como ela adoeceu seu próprio esposo, né? Seu próprio marido, ao ponto de ele morrer, né? Ele morreu, não é? Na Bíblia. A ponto de matá-lo. Para ver o perigo, né? A malignidade que essa pessoa traz consigo mesma, no seu próprio caráter. Ele recebe uma sentença pela crueldade da sua esposa, por se relacionar com essa pessoa e por desobedecer o chamado de Deus na sua vida, né? Era rei de Israel e deveria seguir os passos dos seus antecessores, das pessoas que o antecederam. Deveria ser fiel a Deus, mas se casou com uma pessoa totalmente tóxica, né? Feiticeira, e praticava coisas que entristeciam o coração de Deus. Lembra de Nabal, também na Bíblia, esposo de Abigail? Como esse personagem ele se enquadra nesse tema? É uma pessoa perversa.
né? Digamos que ele seria, assim, numa forma, assim, falando meio por cima, né? Ele seria um narcisista perverso, uma pessoa maligna, sem empatia, né? Uma pessoa cruel. E o psicopata, o narcisista, ele tem, né, principalmente a toxicidade na sua característica, né, na sua personalidade. É uma pessoa manipuladora, perversa, que não tem piedade. E, assim, uma pessoa que muitas vezes está longe de Deus. Existe também as pessoas tóxicas dentro da igreja. Infelizmente existe. Mas elas estão ali, elas precisam, né, abrir o coração para Deus. Elas estão ali, mas na verdade elas não estão, o coração delas não estão aberto para o Senhor Jesus entrar, para o Espírito Santo trabalhar na vida delas. Como reabilitar essa pessoa? Trazer saúde para a sociedade através dessa pessoa, tendo ela reabilitada, tendo ela curada desse transtorno, dessa situação. Primeiro, trazer, ensinar a palavra de Deus para essa pessoa. Essa pessoa necessita, antes de tudo, de Deus na vida dela, do Espírito Santo agindo na vida dela. Depois, o autoconhecimento. A pessoa precisa aceitar, né, que ela é dessa forma, porque a maioria das pessoas que são assim, elas não se enxergam assim. Elas não olham para dentro de si mesmas. Elas olham para fora, elas olham o outro. Elas não se enxergam dentro de si mesma e não admite, não aceita o que elas são. Muitas vezes elas são pessoas dissimuladas, né? Elas até sabem que são desse jeito, mas elas são atores, né? Pessoas que dissimulam, que não coloca para fora o melhor que ela tem. Ela não, às vezes não consegue, não dá conta, né? Não sabe fazer isso. Às vezes ela cresceu até numa casa onde os pais eram assim, ela aprendeu a ser assim automaticamente e é uma pessoa que age dessa forma. Então essa pessoa precisa de ajuda, primeiro de Deus, e precisa de pessoas que mostram para elas o caminho, para ela ter um autoconhecimento, para ela adquirir o autoconhecimento, para ela mergulhar para dentro de si mesma. E essa pessoa precisa de terapia, precisa de terapeutas, precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa de terapia para poder entender o que se passa na mente dela, porque essa é uma doença da mente, né? É um transtorno mental, um transtorno de personalidade, mas que tá aqui, que tá no cérebro, que tá na cabeça da pessoa. É uma pessoa doente que adoece as outras. Na realidade, hoje as pessoas não se conhecem, né? A gente fala muito sobre conhecer alguém, mas na realidade nós mesmos não nos conhecemos. E a primeira situação em que nós devemos se enquadrar é nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, sabe os seus valores, os seus medos, os seus fracassos, os seus pontos fortes e fracos. Temos que nos conhecer. A Bíblia, ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um mal que tem cura, querido. O ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. Ele não é criado para ser imperfeito. O ser humano foi criado para ser perfeito. E Deus quer que essas pessoas se reabilitem. Deus envia o seu Espírito Santo para que ele possa nos tratar, nos moldar e nos dirigir para viver uma vida saudável neste plano terrestre. Então, querido, nós precisamos sim trazer essas pessoas reabilitadas, curadas, para que nós tenhamos uma sociedade curada, transformada. A Bíblia fala: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram ou se esfriariam. Então, queridos, o mal que está acontecendo é fruto daquilo que foi plantado antigamente, por falta de conhecimento. As pessoas estão adoecendo por falta de conhecimento, as pessoas estão cada dia mais tendo a sua feição, como diz na carta que nós lemos aqui na introdução. São pessoas que estão cultivando a maldade, estão sendo amantes de si mesmos e esquecendo da palavra de Deus. E há uma necessidade, né, nisso aí que você está falando, há uma necessidade imensa e urgente, urgentíssima, de ensinarmos a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas precisam conhecer a palavra, porque na Bíblia está tudo lá.
Tá tudo lá. Você começa a ler a Bíblia, você começa a uma introspecção para dentro de si mesmo. A Bíblia está falando de tudo aquilo, dos nossos sofrimentos, do sofrimento da nossa alma, do nosso coração, do nosso corpo, de tudo. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia é o manual, né? A Bíblia é o manual de cura para essas pessoas, para todos nós, né? Mas para essas pessoas principalmente. Então, o primeiro caminho é ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, mas ensinar de verdade. Não é somente uma simples pregação que talvez a pessoa não vai nem prestar atenção, mas é ensinar, trabalhar, fazer aquele trabalho de cura, especialmente para aquela pessoa dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus tem o poder de libertar. E depois a pessoa vai precisar também, em muitos casos, muitas vezes, de um terapeuta, né? Do acompanhamento de um profissional que vai saber guiar a pessoa para dentro de si mesma, para ela se autoconhecer. Esse é um dos assuntos que vai ser tratado na nossa Radiocast e também no nosso podcast. Então, querido, amanhã se inicia Jovem Cast Praise. O horário? 18 horas. Querido, até lá, nós esperamos você através das nossas mídias sociais e sintonizando 87.9 Rádio Vale Rio Grande, a rádio de Miguelópolis. Esperamos você. Paz e graça, pessoal. Até mais.